PHN de todo o Brasil, uma satisfação imensa. Mais uma terça-feira falar com você. O programa de hoje, imperdível. Se eu fosse você, eu nem piscava, tá legal? Porque vai ser muito bom, testemunho fantástico. Tiba, quem? Fala pra mim. Eu tô aqui com ele, Rafael é o nome dele, uma história incrível. Viveu na homossexualidade, Dunga. Chegou a ser até travesti. Mas algo inesperado aconteceu na vida dele. Foi uma revolução, um encontro com Deus que transformou todas as coisas. E a gente vai contar por que ele chegou a esse ponto, entrou na homossexualidade, contar detalhes de tudo isso e tirar a dúvida de muita gente. Imperdível testemunho de hoje, uma história incrível que ninguém vai perder, ninguém pode perder. Maravilha, fique ligado porque o programa PHN hoje tá demais. Canta comigo, pode parar de pecar. Vem com a gente, até as 11h30, hein? Canta comigo. Pode parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Meu irmão, aceita a provação que é submetida a vossa fé, pois ela há de produzir a constância que vai levar à perfeição. É feliz o homem que suporta, depois de provado, a vida vai saber viver. Se algum de nós quer sabedoria, peça a Deus, com alegria Ele dá, mas porém, sem duvidar, pois aquele que confia o céu na terra pode desfrutar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Ninguém diga, quando for tentado, que a minha tentação vem de Deus. Não pode ser, pois Deus não pode se inclinar a fazer o mal, e a ninguém tenta. Cada um tentado pelas coisas do mundo é arrastado produzindo pecado que gera morte. Mas Deus tem um plano de salvação, não com seu filho amado para que sejamos santos. Se algum de nós quer sabedoria, peça a Deus, com alegria Ele dá a você, meu irmão. Mas porém, sem duvidar, pois aquele que confia o céu na terra pode desfrutar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar. Se alguém ouve a palavra de Deus, mas não se aplica em traduzir em atitudes, se parece com aquele que cresceu, mas olha no espelho e vê seu rosto de criança. Eu sinto lhe dizer, se a pessoa não cresceu, não corra este risco, meu irmão. Eu quero lhe dizer, chegou a sua hora, meu irmão. Chegou a sua hora de crescer. Pode parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Eu quero ouvir só você em casa aí, junto com o Rogério e com o Everton. Vai, pode parar. Tô ouvindo. De novo. Pode parar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Pode parar,
Vamos todos parar. Pode parar. Pode parar de pecar. Começou. Vai ser demais, eu tenho certeza. Você tem que agora abrir o olho, nem pisca, tá legal? Nem pisca, porque realmente o programa hoje tá demais. Não vamos demorar muito não. Já vamos trazer aqui, olha o groove aí, galera. Vem pra cá, meu amigo, porque um cara desse você tem que ter como amigo, porque é vencedor, né? Experimentou na sua vida uma das maiores vitórias que eu julgo alguém receber, que é um prodígio, um milagre, é uma coisa linda de se viver, testemunhar. A mãe dele está aqui, a esposa dele está aqui. É uma festa, Eu fiquei impactado quando eu li o testemunho do Rafael. Eu tô admirando o Rafael aqui e tô doido para ouvir de novo da boca dele essa história. Gente boa demais, já tivemos ali embaixo. Vem para cá, Rafael Godoy. Vem cá, meu irmão. Bom, você pode ser nosso seguidor, o Instagram oficial do programa, tá legal? PHN_oficial. Você pode estar conosco também acompanhando as fotos de todos os programas anteriores e principalmente o de hoje, tá legal? Se você quer me seguir também, @DungaPHN. Então são dois Instagrams aí para você seguir, @PHN_oficial, @DungaPHN. Daqui a pouco o Tiba dá o dele também. Estou interagindo com a galera pelo Facebook também aqui do Opa, PHN. Manda ver. Qual é o endereço? É PHN Oficial. É isso mesmo, Renan? Beleza? Então tá dito. Então, Facebook, Twitter, Instagram, em todas as redes sociais aí para você nos acompanhar, estar conosco. Afinal de contas, a gente é muito amigo, né? Não sei quem você é aí, conheço algumas pessoas, mas tem muita gente boa aí nos vendo. Rafael, bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe, que alegria. Amém. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui também. Rapaz, a equipe fez uma festa com você hoje aqui, todo mundo querendo, porque a sua história é linda, né? A sua história é maravilhosa. Amém. Hoje é uma história de vitória e nós vamos contá-la agora, mas para contar a sua história, a gente precisa lá atrás, né? Como é que tudo começou, né? Os contratempos de uma vida e, ao que me parece, você, desde criança, era uma pessoa de igreja, né? O que te chamava atenção na igreja? O que te convidava a frequentar a igreja? Na verdade, assim, Dungão, os meus pais, o meu pai, mais particularmente, o meu pai ele é até hoje espírita, né, do candomblé. Então, ele nos levava a mim, meus irmãos, minha mãe, para esse centro espírita. E quando surgiu a oportunidade, minha mãe sempre católica, nos levando para a igreja, surgiu a oportunidade, então, da minha mãe pegar e me inscrever na catequese. E eu fiquei muito tempo na catequese, por iniciar muito pequeno, fiquei muito tempo na catequese, e isso foi crescendo no meu coração, o desejo de estar na presença de Deus. E eu gostava muito quando era a catequese na minha casa, porque a minha mãe fazia bolo, a minha mãe comprava refrigerante, ela fazia suco, e era uma alegria de ter outras crianças, porque eu sou filho caçula, né? Então os meus irmãos muito mais velhos, a gente não tinha muito esse entrosamento, podemos dizer assim. Então, quando as crianças iam para minha casa, era a minha diversão. E aí, então, fui criando um gosto a mais pela casa de Deus. E muitas vezes as pessoas me procuravam, eu não estava na rua, ou estava dentro da minha casa, ou estava na igreja. Então, particularmente, as pessoas me encontravam muito dentro da igreja, onde lá eu fico pela catequese, né, o amor à palavra, o amor à Eucaristia, que ainda não havia recebido, mas crescia no meu coração por ficar muitos anos, muito tempo, ver outros fazerem comunhão, e eu ainda não. Então, comecei a ir à igreja, e na simplicidade do meu coração, eu pedia para que a situação na minha casa mudasse.
porque o meu pai, ele era alcoólatra, né? Viveu um bom tempo, hoje não bebe mais, graças a Deus, já faz mais de 20 anos. Mas meu pai bebia muito, então o contratempo na minha casa era... a situação na minha casa era muito dificultosa. Clima tenso. Tenso, né? Porque assim... De um lado, a criança que gosta de ir para a igreja, do outro lado, uma mãe que acolhe os amigos da criança, mas, infelizmente, por outro lado, um pai alcoólatra e que também não frequentava a igreja. Não, meu pai não frequentava a igreja e, por não frequentar a igreja, muitas vezes não sabia entender. Não conseguia acolher da forma que precisava ser acolhida e, muitas vezes, nem estava em casa quando a gente reunia, então, para a catequese. Então, eu comecei a ir à igreja e, na minha simplicidade, como eu dizia no meu coração, eu pedia para Deus que a situação na minha casa mudasse, porque até então eu não entendia o que era. O meu pai está no espiritismo, né? O meu pai era da Umbanda, não entendia o que era, o que acontecia dentro daquele contexto, mas eu pedia que a paz acontecesse na minha casa. Eu pedia que, então, o meu pai conseguisse nos respeitar, respeitar a minha mãe, nos tratar bem, porque ele era... Por causa da bebida, se tornou muito agressivo. Meu pai é filho de militar. Então, a educação que ele teve já era uma educação mais agressiva, menos amorosa, menos afetiva. E ele trouxe isso para nós, para dentro da nossa casa. E quando você vive num lar que falta esse afeto, falta esse carinho, você tenta, então, se apegar a algo. Então, na minha situação, era me apegar à minha mãe, que me apoiava muitas vezes estar na igreja, ou então chorar com ela as mágoas e as dores de ter uma família se desestruturando ao longo do tempo, né? A gente sabe que o álcool, quando ele entra, ele vai corroendo, vai minando o amor, vai minando a própria sexualidade do casal, o afeto do meu pai para conosco. Então, ele ficou muito duro, a gente não conseguia se aproximar dele. E os nossos momentos de alegria, por incrível que pareça, era quando ele bebia. Porque quando ele bebia, ele ficava muito feliz, ele ficava alegre, ele comprava sorvete, ele comprava pipoca, e a gente que era criança queria se divertir, né? Era um momento que a gente tinha o nosso pai ali fazendo malabares com a gente, ele gostava de brincar de equilibrista, colocava os pés sobre a nossa barriga e nos levantava. Então, para nós para mim, né, mais novo, para mim isso era alegria, era o tempo que eu tinha o meu pai. Ou então, quando ele não estava trabalhando, ele estava no bar, infelizmente. E quando voltava para a nossa casa, já não tinha aí paciência conosco, já não tinha paciência com a minha mãe, era agressivo nas palavras e nas atitudes, e principalmente nas correções. É uma situação que muitas pessoas podem estar vivendo em casa, de pais que não comungam a mesma fé, né? Pais que não comungam ou não são perseverantes na fé que possuem, pais que também não acreditam. Porém, hoje você está aqui conosco, né? É um evangelizador, né? Graças a Deus. Mas houve alguma coisa que marcou demais, né? a sua infância, que desencadeou, né, a vida que você teve na homossexualidade, que realmente o levou para uma vida transfigurando completamente. Então, é uma coisa assim, é uma história difícil de contar, até porque a gente tem que contar com muito respeito, porque, inclusive, eu quero que você entenda, você que está em casa, que um testemunho desse é para trazer a misericórdia e promover o acolhimento, né? De maneira alguma é uma posição contrária a isso. O acolhimento é muito importante nesse momento, porque hoje o Rafael só está conosco aqui porque ele foi um dia acolhido. Acolhido. E essa palavra é muito importante agora. Mas, Rafael, houve um momento na tua infância que, infelizmente, uma situação como essa se agravou muito, né? E conta para nós esse momento da tua vida. Foi. Nós nessa época, né, do meu pai, que ele vivia no alcoolismo, nós morávamos no fundo dos meus avós. Né, meu avô ainda vivo, e nós precisamos mudar desta casa. E quando nós mudamos dessa casa, nós fomos no mesmo bairro, nós fomos morar algumas ruas para frente, e surgiu então ali no bairro que nós montássemos um grupo de terço. E como era um bairro muito pequeno, as pessoas nos conheciam, nos viam na igreja, nós víamos outras famílias, e surgiu então essa ideia de um grupo de terço, né, um grupo do rosário. E foram perguntar à minha mãe se a minha mãe sabia rezar o rosário, mas a minha mãe dizia, eu não sei rezar. E uma outra família muito piedosa que tinha no bairro também não sabia rezar o rosário, estava na igreja, mas não sabia. E por incrível que pareça, quem sabia rezar o rosário era eu.
por então estar na igreja, esse tempo na catequese todo. Então eu comecei, junto com essas pessoas, um grupo de terço. Isso eu estava com 7 anos de idade. E nós rezávamos ali todas as terças, e depois nós começamos a semana toda. Então já não parava mais tanto na minha casa, devido a estar rezando o terço. E Deus, pela sua infinita misericórdia, realizou muitas graças no nosso meio. Inclusive, uma das casas desse bairro que foi agraciada, até hoje tem uma imagem de Nossa Senhora lá, por causa de uma cura que essa senhora recebeu. E nesse determinado momento, começamos o terço, começamos o grupo. No dia de Corpus Christi, dos Corpus Christi, no mesmo ano, eu estava na catequese, eu desenvolvi muito rápido o desenhar, né? Então, a minha irmã, ela fazia os estudos dela, e ela sempre tinha que fazer desenhos, e eu aprendi olhando a ela, e comecei a riscar. E no dia de Corpus Christi, fui então convidada a estar na rua, pintando as ruas, enfeitando, como nós sempre vemos, e estava lá desenhando, enfeitando. E a minha casa, por fazer muito tempo a catequese, tinha sido escolhida para que Jesus sacramentado entrasse dentro da minha casa. E para mim isso foi o melhor presente que eu podia receber. No meu coração eu dizia assim, é o momento em que os meus pais vão encontrar Jesus. É um momento que meu pai vai sentir o que eu sinto, meu pai vai amar a Deus, os meus irmãos vão amar a Deus, a minha mãe vai realmente reatar o relacionamento com meu pai, porque eles estavam prestes a se separar e acabaram se separando mesmo, devido a essa situação. Então o meu coração ficou muito alegre, e eu corri para minha casa, arrumei a frente da nossa casa, eu me lembro, era uma casa de esquina, que fazia uma curva, e nós arrumamos ali a frente, eu com a minha mãe, colocamos uma imagem de Nossa Senhora, arrumamos a mesa, e eu me vesti de branco. Coloquei uma camiseta branca, eu me lembro como se fosse hoje, uma camiseta branca, uma bermuda branca, um tênis e uma meia branca. E eu falei, não, hoje eu vou estar todo de branco, porque Jesus vai entrar na minha casa. E fui para as ruas, fui pintar as ruas, falei à minha mãe, mãe, vou à rua, vou pintar, vou ajudar, Jesus vai passar, vai vir na minha casa, e aquela alegria tomava conta do meu coração. Mas, num determinado momento, as ruas foram esvaziando, e eu senti um puxão. E nesse puxão eu comecei a ser arrastado, e eu não podia gritar, eu só ouvia isso, você não pode gritar, senão eu vou te matar aqui. E eu fui arrastado quase 2 quarteirões, até chegar no muro de trás da minha casa, que era um muro muito grande. Então, como ia passar, né, a procissão ia passar por ali, eu estava atrás do muro, como o ministério está aqui olhando para mim, eu estava onde o ministério está. E esse rapaz, então, que depois eu fui ver que era o filho desta família onde nós começamos a rezar o terço, e ele estava ali, ele me batia muito, e eu não sabia por que eu estava apanhando. Até então não acontecia nada, a não ser murros, pontapés, gusparadas, xingos e toda forma de insulto. E de repente, ele arrancou a minha roupa e eu sofri um abuso sexual. Só que, para mim, nesse sofrimento do abuso sexual, que é um sofrimento muito grande, muito mais psicológico do que físico, é claro que a situação física fica muito ruim, mas o meu psicológico ficou muito abalado, porque ele me batia muito na cabeça e me falava muitas coisas. E ele dizia assim, eu quero ver se depois dessa situação você vai continuar rezando o terço. Eu quero ver se depois disso você vai continuar rezando para essa mulher que você reza. Eu quero ver se você vai continuar na igreja. Depois disso tudo que eu fizer com você. Ele estava armado, Rafael? Ele estava armado. E nesse momento que ele disse isso, ele me bateu na cabeça e ele colocou a arma dentro de mim. E no que ele introduziu a arma por dentro de mim, ele disse, quando a procissão se aproximar da tua casa, eu vou te dar um tiro. E aquela situação no meu coração, eu não podia fazer nada, eu não podia gritar, eu não podia nem respirar praticamente, da forma ali, o medo de acontecer alguma coisa, e ele chegou a puxar o gatilho, e o meu medo era que viesse um tiro, ou por imprudência dele, ou por querência dele, ou porque eu me mexi de forma inadequada naquela situação. E para o meu desespero maior, o Santíssimo começou a se aproximar da minha casa. E o incenso subia e as lágrimas desciam, eu dizia, Deus, eu vou morrer. Ele vai esperar o Santíssimo parar perto de nós e ele vai me matar. E era algo assim de um muro nos separava. E quando o Santíssimo se aproximou, a catequista disse à minha mãe assim, Dona Dalva, o Rafael está? E a minha mãe disse assim, não. E ela falou, mas então nós não vamos poder entrar, porque ele não está aqui. Nós íamos entrar e dar esse presente a ele, que tanto tempo está conosco, que tanto queria, mas nós não vamos poder entrar.
E ao ouvir essas palavras, o meu coração começou a doer, porque a minha esperança era que meu pai encontrasse Jesus. O meu irmão, que já estava se perdendo nas drogas por falta de assistência na nossa casa, a minha irmã numa revolta, a minha mãe numa tristeza, eu numa tristeza, eu queria que a minha família encontrasse o Senhor, mesmo sem eu o conhecê-lo, sem experimentá-lo ainda na Eucaristia, pela palavra, e tudo hoje a vivência que eu tenho. E quando ela disse para minha mãe que não iria entrar, começaram a bater as catracas, e esse rapaz caiu como que morto do meu lado, né? Como que desmaiado, como se uma força viesse, batesse nele, e ele então caísse. E quando ele caiu, eu vi então a oportunidade de eu conseguir viver. Mas o pior foi ter que tirar a arma de dentro de mim. Porque eu poderia então me matar. Eu poderia então me dar esse tiro, porque eu nunca tinha visto uma arma, não sabia nem como manusear nada. E estava muito machucado, muito ferido. E consegui tirar e corri um quarteirão, porque a casa que nós morávamos hoje é um condomínio muito grande, mas na época só tinha as ruas e os loteamentos vazios. E eu precisei correr, e o meu medo era que ele levantasse e fosse atrás, e correndo, mancando e perdendo muito sangue. Eu perdi muito sangue. E eu consegui chegar na minha casa, porque nós não tínhamos muro de fundo. Nossa, então era uma cerca e muito mato por causa do loteamento. Eu entrei desesperado na minha casa e dei de frente com a minha irmã. E quando ela falou assim, tá tudo bem, eu eufórico, e não conseguia falar, eu disse, eu vou ao banheiro, e quando eu me virei, o que estava branco, então estava vermelho. Estava muito sangue, e eu estava com muita dor, já não estava conseguindo andar direito, devido às pancadas, devido ao rosto bem machucado, sangue e tudo mais. E ela falou assim, o que aconteceu? Eu disse, eu não sei o que aconteceu. E eu dizia na minha inocência, eu disse, não aconteceu nada. Na esperança de que ela não contasse para minha mãe, na esperança de que ela não contasse para o meu pai, e piorasse essa situação, que já comigo já não estava bem. E eu falei, eu vou tomar banho, entrei para tomar banho, e quando eu tirei as roupas, eu entrei em choque, quando eu vi um shorts branco, como se tivesse sido mergulhado num balde de vinho, num balde de sangue, todo avermelhado. E para meu maior desespero, quando eu liguei o chuveiro, eu despejava sangue. Eu já estava, então, já estourado por baixo. E quando a minha mãe chegou, a minha irmã comentou o caso com ela, e eu estava sentado na sala, e eu sempre tive uma afinidade muito grande com a minha mãe, tenho até hoje, e ela dizia assim, filho, o que aconteceu? Quem foi? Eu dizia, mãe, eu não sei dizer quem foi, meio tonto, e eu dizia, mãe, eu não sei, mas eu sei que foi o fulano de tal lugar. Então a minha mãe pegou uma faca, como uma mãe, né? Penso que toda mãe faria isso para defender o seu filho, e dizia, eu vou matar essa pessoa, e saiu correndo de dentro das portas da minha casa. E eu fiquei mais desesperado ainda, eu dizia, poxa, minha mãe agora vai matar uma pessoa. Eu que estava para morrer, agora minha mãe vai fazer uma desgraça. E ela dizia, eu vou honrar a minha família, o meu pai não estava em casa mais, eu vou honrar a minha família, onde já se viu fazer isso? E a minha mãe saiu, e graças a Deus hoje, né, eu agradeço a Deus, ela não ter encontrado esse rapaz, porque se ela tivesse encontrado, ela teria feito uma desgraça na nossa vida. E ela voltou assim, arrasada, posso dizer assim, não encontrei ele, porque se eu encontrasse, eu tinha rasgado de baixo para cima, de cima para baixo, tinha feito e acontecido, porque onde já se viu, e fomos então registrar um boletim de ocorrência. Registramos o boletim de ocorrência, ficou as roupas lá, é algo muito humilhante, porque as pessoas, elas não sabem lidar com uma criança que passa por essa situação. Eles estão acostumados a lidar com todas as situações na delegacia, mas quando chega uma criança que não sabe o que acontece, eles ficam meio que perdidos. Começam a tratar como pessoas adultas, vai lá, senta lá, te pega, te joga, te arrasta. E isso ficou muito mais marcante no meu coração, e nós fomos então encaminhados para fazer o exame de corpo de delito no hospital. E no hospital, porque nós não temos até hoje convênio, é um hospital universitário até hoje, todas as pessoas que estavam estudando a medicina naquela época foram colocar a mão em mim. Então era a mão de um que entrava e mexia, era a mão de outro que vinha no exame de toque, né, ao introduzir o dedo pelo ânus e fazer o exame de toque para saber qual foi a profundidade, qual foi o estrago ali que aconteceu, e todas as pessoas colocavam a mão, e eu senti novamente a sensação do abuso, e voltei a sangrar, e aquilo me deu desespero muito maior. Quantos anos? 7 anos. 7 anos. Então isso assim, quando eu voltei para minha casa, eu já não conseguia andar direito. Por perder muito sangue, eu já estava mancando bastante. E eu não conseguia andar, e esse senso de justiça percorreu a minha casa. Então o meu irmão queria fazer justiça, queria ver, queria bater, queria matar. Na verdade, a frase na minha casa é, eu quero matar.
E eu ali glorificando, porque estava vivo, mas eu quero matar. E por incrível que pareça, no outro dia, o rapaz que havia abusado de mim estava sobre o muro da minha casa, para saber tudo o que estava acontecendo. E quando o meu irmão viu, meu irmão correu atrás, e foi, eu lembro que tinha, hoje é um parque, né, nesse bairro, mas era um descampado, e nós corremos para lá, meu irmão foi para lá, minha mãe foi para lá, minha irmã foi para lá, meu pai foi para lá, e a minha então, resposta era ir para lá, porque se eu não fosse, eu estava, então, aceitando o que tinha acontecido. E lá, juntaram mais de 8 pessoas dessa família, que é uma família muito grande no bairro até hoje, e começaram, então, a bater no meu pai e no meu irmão. E eu que estava de fora, eu não conseguia, a minha mãe do meu lado, ela dizia, não vai, porque senão vai ficar pior. E eles derrubaram o meu pai no chão, e todos estavam em cima do meu pai. A minha mãe, num ato de desespero, ela pegou uma garrafa, quebrou a garrafa e foi para cima de todo mundo. Eu falei, nossa, o meu pai apanhando de um lado, a minha mãe querendo bater do outro, o meu irmão batendo em outro, e eu ali, com a minha irmã, né, na esquina, parado, vendo aquela situação e não podendo fazer nada. E um vizinho pegou, então, teve a delicadeza de chamar a polícia. E para nossa infelicidade, essa família era uma família de muita influência no bairro. Então, eles eram de famílias de militares, né, até hoje, e quando chegou a polícia, e a polícia apreendeu o rapaz que havia abusado de mim, o tio foi lá e tirou ele pela outra porta, e quem foi preso fui eu. Então, eu apanhei de cacetete da polícia, meu pai apanhou, minha mãe apanhou, e colocaram a gente dentro do carro, nós vimos o rapaz sair por um lado, e nós entramos pela outra porta, fomos parar na delegacia de novo, boletim de ocorrência, toda a situação, e voltamos para a nossa casa. No outro dia, eu já não podia mais ir à escola. Então, eu fui proibido por essa família ser influente, que eu não poderia mais frequentar a escola, e eu teria que me mudar do bairro. E porque o meu pai, naquela época, ele trabalhava com alguns políticos, nós não precisamos mudar, então, da cidade, porque eles estavam fazendo um abaixo-assinado para que eu saísse da cidade, porque a história ficou que eu havia seduzido, eu com 7 anos, havia seduzido um rapaz de 18 para 19 anos a fazer tudo o que fez comigo. E ficou essa situação na nossa cabeça. Respira um pouco, porque quem está em casa está querendo respirar um pouco. Olha, eu não, tenho certeza, a misericórdia de Deus é tão grande, Tiba, é tão grande, né, que Rafael estando aqui hoje conosco, nós podemos refletir muitas coisas, né? Quando nós levantamos determinadas bandeiras, né, nós desconhecemos o que essas bandeiras promovem, o que essas bandeiras excitam, né? Então, quando a gente levanta uma bandeira do bem, da não violência, a busca do poder superior de Deus, seja lá qual for a religião das pessoas, a gente humaniza uma população para depois espiritualizá-la. Porque uma cena como essa, com uma criança de 7 anos, né, graças a Deus, Deus entrou na sua vida, a gente vai poder contar isso também hoje, e hoje você é um cara que anda por aí, hoje é casado, a mãe está aqui, a esposa está aqui. Missionário, né, missionário da palavra de exatamente. Deus. Mas quanta coisa, Tiba, o diabo, né, promove, né, olha que situação, né, e de uma família inteira envolvida, desde o alcoolismo do pai, né, a iminência da separação naquela época dos pais, o abuso sexual, quer dizer, como que cortou toda uma caminhada bonita que estava acontecendo, uma criança na escola, na igreja, na catequese, enfim. Mas, para quem está em casa, eu quero dizer uma coisa. O programa de hoje, ele é um programa forte mesmo. E é interessante porque ele nos coloca a par de uma realidade. Quanta violência no lar, quantos abusos sexuais, quantos estupros. Hoje, crianças, mulheres, né, sofrem calados, né, porque a humanidade não está humanizada, né? As pessoas estão propensas à violência. E talvez isso esteja agora causando até, mas que coisa, que indignação. E é para ficar indignado mesmo, né? Nós vamos ter em breve aqui o Juntos pela Vida, né, que engloba tudo isso, né, Tiba? Não apenas deixar nascer, mas cuidar depois que nasce. Quer dizer, eu vejo que Deus está nos dando de presente hoje esse programa. Você, Rafael, hoje para nós
é um presente de Deus, né? E você, quando conta, claro que você que viveu tudo isso, conta com essa emoção, mas a gente quer entender que Deus quer fazer uma obra muito grande no coração das pessoas hoje. Eu fiquei impressionado, Dunga, assim, com a história do Rafael. Eu acredito, é uma opinião minha, eu acredito que não foi Deus que fez, que permitiu acontecer, mas as pessoas têm a liberdade e agem mal. Então, diante da liberdade de alguém de agir mal, a pessoa foi e fez todo mal que ela fez com Rafael. Mas eu acredito que Deus intervém nas situações e tudo concorre para o bem daqueles que o amam. Então, Deus, ele tem o poder de pegar uma situação que seria uma grande desgraça na vida e transformar isso para que a glória de Deus, a glória dele seja manifestada. Olha o Rafael hoje, um homem totalmente transformado. Quem diz que viveu como travesti? Quando eu entrei, gente lá embaixo, eu conheci a esposa do Rafael, conheci o Rafael. Se você não conta a história dele, ninguém percebe nada disso. E a gente depara com um verdadeiro milagre. Isso aqui é um milagre. Alguém poderia ter se perdido na vida, perdido o sentido de tudo, mas ele recupera, dá a volta por cima e chegando, além de superar, claro, vai ser a vida inteira uma grande superação, mas ele consegue ultrapassar, ver além e mais. Hoje ele consegue ajudar outros que sofrem também e tirar aquelas pessoas da situação que ele viveu. Misericórdia plena de Deus. Bom, 3 anos se passaram, com 10 anos você começa uma vida totalmente, ninguém podia planejar, né? O que você viveu, a homossexualidade te levando, né, a um grau ainda maior, né? Ou seja, se tornou um travesti. Mas, além do trauma, com 7 anos, 3 anos se passaram, o que aconteceu aos 10? Para que você realmente entendesse, né, a partir daquele momento difícil, aquele trauma, que agora você iria caminhar por esse caminho. É interessante que, assim, no meu caso, né, a homossexualidade, ela começou a se desenvolver, porque até então os meus sentimentos não eram homossexuais, né? Então, para mim, na minha cabeça, eu não tinha esse pensamento, eu nasci homossexual, né? Eu tinha plena convicção de que eu era um homem, mas a formação da minha consciência, né, o perder essa ligação com o ser masculino, com a minha identidade sexual, veio por causa do abuso psicológico. Né, esses rótulos, essas palavras que a gente acha que não tem força de mudança de um pensamento, como, desculpe dizer, né, vou dizer como as pessoas os costumam dizer, viado, bicha, mulherzinha, Maria Homem, né, sapatão, você é muito afeminado. Então, essas palavras acabaram que mudaram a minha forma de pensar. Pressão psicológica. Exatamente, por quê? Na minha casa, eu ouvia muito do meu pai e das pessoas que estavam na rua assim, você tem que ser homem. Mas a minha visão de homem é diferente da tua, era diferente do meu pai, e eu não me via homem como o meu pai. Porque eu não queria ser um homem agressivo, alguém que maltratava, alguém que batia, alguém que xingava, alguém que fazia o inferno que fazia. Então, na minha visão, eu era um homem diferente do meu pai. Mas eu não tinha esses sentimentos homossexuais. Isso começou a crescer devido à maldade, hoje eu digo, né, tenho convicção disso, a maldade na fala das pessoas por estarem no pecado, né, viverem o pecado, seja qual for, o distanciamento de Deus, a ponto dela chegar na outra e dizer, olha, você nasceu para isso, porque foi exatamente o que eu ouvi. Então, quando você se depara com uma criança afeminada, isso já foi provado cientificamente, né, pelos psicólogos em estudos de anos, que uma criança, ela ser afeminada não quer dizer que ela é homossexual. Não, uma criança, ela ser delicada, o sentir dela masculino, mais emotivo, mais afetivo, não quer dizer então que ela é homossexual.
Então, aí as pessoas se perdem, alguns homossexuais, quando elas dizem que elas nasceram assim por causa disso, de desde crianças serem muito afeminadas, muito afetuosas. E no meu caso, como eu já não tinha referência masculina na minha casa, a minha referência era quem? Minha mãe, minha irmã. O meu irmão começou a se perder, então não parava muito em casa. O meu pai sempre estava bebendo e, consequentemente, meus pais se separaram. Então, a minha referência era o quê? Chorar como a minha mãe. Eu não era um homem entre as mulheres. Eu era um homem como as mulheres. Então, eu aprendi, vendo a minha irmã, a forma dela se arrumar, a forma dela pensar, aquele pensamento, homem não presta, não seja como ele, não faça como ele. Então, tudo isso foi ferindo a minha identidade. E isso foi me levando, então, para o homossexualismo. Porque, então, eu já não conseguia mais olhar para uma mulher desejando ela, porque as mulheres que estavam à minha volta estavam feridas, porque desejavam homens que as maltratavam. E eu, então, a minha consciência era o quê? Eu preciso, então, ser como essa informação que me chega, e eu preciso ter um posicionamento. Então, quando eu me posicionava com as crianças, era um homem como uma mulher. Então, o meu pensamento era o quê? A minha fala, muitas vezes, hoje eu recordo bastante, era: vocês homens agem assim. Então, eu não me via como um homem. Então, vocês homens fazem isso, e consequentemente eu fui me afastando. E as pessoas que se aproximavam, muitas sabiam do abuso, outras não, mas as que sabiam praticamente me traziam essa realidade e diziam: olha, você nasceu para isso. Olha, Deus quis que você nascesse homossexual para satisfazer o meu prazer. Né? Então, você vê aí um outro ponto, a pedofilia, né? O prazer por uma criança, uma relação sexual com uma criança. Você nasceu para me satisfazer. Eu ouvia isso. E como eu não tinha uma referência boa, enraizada, masculina na minha casa, a minha mãe trabalhava para nos sustentar. Né? Nessa época, minha mãe trabalhava muito para nos sustentar. Não que ela faltou em algum momento. Mas eu comecei, então, a me aproximar diante daqueles que diziam: você é assim. Eu não tinha saída nenhuma. Começou a aceitar aquela ideia. A ideia que me era proposta. Ideologia. Exatamente. Então, esse pensamento de que você nasceu assim, nós vemos que a ideologia, ela já agia há muito tempo atrás. Então, as pessoas, você nasceu para isso. Você vai dar prazer assim. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu comecei a entrar na homossexualidade, mesmo fazendo um papel de uma mulher, mas eu estava ali como um homem, eu sabia que eu era um homem. Então, na minha consciência, eu não conseguia entender como eu seria uma mulher para um homem. E a minha cabeça começou a fundir, na verdade, uma criança, né? Nós vemos aí, a psicologia diz que a criança forma o seu caráter até os 7 anos, e depois dos 7 ela começa a viver diante das informações que ela recebeu, e as informações que eu recebi era de que eu não tinha um lar firme, eu não tinha um pai presente, a minha mãe presente quando ela podia, quando não ela estava batalhando para nos sustentar. Eu tinha a minha irmã que pegava muita informação com ela, e até hoje sou muito próximo, e as pessoas da rua com os seus pensamentos, com as suas palavras. E eu acabei então me deixando envolver pela homossexualidade. E então eu fui entrando, e para mim era normal, porque as pessoas que saíam comigo, elas eram mais velhas. Então elas eram para mim a figura do meu pai. Então eu tinha confiança, eram pessoas que chegavam até mim e queriam conversar, eram pessoas que chegavam até mim não querendo sexo, elas chegavam querendo estar próximo, e eu não tinha essa proximidade. Elas chegavam querendo conversar, elas chegavam querendo sorrir, elas chegavam querendo fazer qualquer outra coisa, menos o sexo, isso chegava depois. E muitas vezes não acontecia, era só um caso de uma masturbação, não chegava nem a penetração ou ao sexo oral. Muitas vezes era um toque, muitas vezes era mais a pressão na cabeça: olha, você nasceu para isso, para fazer isso. E às vezes numa foto, numa revista, num vídeo, eu era apontado para fazer aquilo que aquelas pessoas faziam, porque eu havia nascido para aquilo. Essa era a minha vocação. Segura um pouquinho aí. Você falou uma coisa muito interessante, e que a gente vai retomar depois, esse testemunho, depois do intervalo. Mas quando uma pessoa fragilizada, seja ela um homem ou uma mulher, por causa de um incidente ou um acidente, essa criança, esse adolescente fragilizado, veja, ela está sem defesa, está frágil, a maldade existe no mundo. Existem pessoas que praticam o mal, assim como existe gente que pratica o bem, existem pessoas que praticam o mal.
E quando as pessoas que praticam o mal, que são motivadas pela maldade, veem pessoas fragilizadas, pode ser adultos, anciãos, homem, mulher, pobre, rico, estão fragilizadas, estão sem poder de reação. As pessoas movidas pelo mal querem fazer pressão da maldade sobre essa pessoa. Agora imagine isso uma criança. Imagine isso sendo uma criança abusada sexualmente, com um escândalo no bairro. Então, na verdade, o Rafael talvez hoje esteja colocando para nós a história de muitas outras pessoas que, fragilizadas, foram cercadas por pessoas más. E por isso tiveram caminhos tortuosos, mas assim como você tem um caminho tortuoso, hoje você pode retomar a sua história ao ouvir o Rafael contando a sua história, porque essa história tem final feliz. E você vai conhecer esse final feliz daqui a pouquinho, depois do intervalo. Mas ainda dá tempo de você mandar um abraço, tipo, para essa galera que está nos acompanhando, porque acho que o programa hoje está balando. Está balando e a galera já está participando aqui no Face, muita gente falando, meu Deus, o que é isso? E outros aqui, o que está acontecendo? Que testemunho é esse? Estou impactado, né? Então, é muito forte realmente, as pessoas estão comentando muito, mas agora a coisa vai virar. No próximo bloco, a gente vai saber o que aconteceu e o final feliz dessa história toda. Isso é incrível. Aconteceu e tudo começou no carnaval, não é, Rafael? Tudo começou no carnaval e a partir desse momento tudo mudou. E não saia daí, fica grudadinho na televisão, você vai ver como toda essa história vai terminar. E olha, a esposa dele está aqui, a mãe dele está aqui, tá? São testemunhas vivas, oculares, de uma ressurreição. Sai daí não, a gente volta daqui a pouco, tá bom? Vem e cura no Senhor, vem liberta no Senhor, manifesta o teu poder nesse lugar. Majestoso é Senhor, soberano é Senhor, misericórdia infinita em ti está. Vem e cura-nos, vem e cura-nos, Senhor, vem liberta no Senhor, manifesta o teu poder nesse lugar. Majestoso é Senhor, soberano é Senhor, misericórdia infinita em ti está. Misericórdia infinita é o que vamos experimentar hoje. Daqui a pouco a gente volta.